Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Anselmo e hoje a gente vai ter a segunda aula sobre equilíbrio iônico. Na primeira aula eu falei para você que equilíbrio iônico era aquele equilíbrio onde você tinha algum íon participando do processo, pelo menos um íon positivo ou negativo no seu equilíbrio. E aí o equilíbrio iônico ele se difere do equilíbrio normal, do equilíbrio químico, exatamente por isso, porque no equilíbrio químico você tem sua molécula e no equilíbrio iônico você tem alguma substância com carga positiva ou carga negativa participando do equilíbrio. E aí esse equilíbrio iônico ele também vai sofrer deslocamento, assim como o equilíbrio químico. A única coisa que muda, o equilíbrio químico só tem molécula e no equilíbrio iônico você tem a presença de pelo menos um íon positivo e um íon negativo. O que a gente vai ver nessa segunda aula? Como que você faz para calcular a constante de ionização? Porque eu te falei que o grau de ionização, o alfa, ele indicava para você a porcentagem de moléculas que sofriam ionização quando você colocasse no solvente. Então, o que é o cálculo do Ka? O cálculo do Ka ele é importante porque você consegue comparar a acidez de soluções. Se eu tiver dois ácidos diferentes, aquele ácido que tiver o maior Ka, ele vai ser o ácido mais forte. A lei da diluição de Ostwald, ela te ajuda a calcular a constante de acidez muito facilmente. Então, aplicando a lei da diluição, você pode calcular o Ka e pode calcular Kb. O que é Kb? É a constante da base e o Ka é o constante do ácido. Como que funciona? Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma reação hipotética, HA, liberando H+, mais A-. A reação está em equilíbrio. Por que é equilíbrio iônico? Você tem um íon positivo e tem um íon negativo. Se fosse equilíbrio químico, não teria íon. Então, esse aqui é um ácido. O ácido está sofrendo ionização. Agora, quantas moléculas desse ácido você colocou no solvente? Para você dissolver, você colocou certa quantidade de molécula. Dessas quantidades de moléculas que você adicionou em água, um percentual é que vai sofrer ionização. Esse percentual é dado pelo alfa, o grau de ionização que a gente viu no finalzinho da aula passada. Então, imagina assim, ó, sempre quando você pega uma reação, aí você tem três estágios. Você tem o início, você tem o meio e você tem o equilíbrio. A gente não pode falar fim, porque a reação continua, né? Então, você tem o início, tem a parte que vai reagir, que é a parte intermediária, e tem a parte onde você vai ter as concentrações de todos os componentes em equilíbrio. Agora, desse 1 mol que você colocou em água, qual é a quantidade que vai sofrer ionização? Aí, essa quantidade que vai sofrer ionização é de 1%. Então, eu dissolvi 1 mol desse ácido em 1 litro de água. E aí, você tem o alfa igual a 1%. Isso é exemplo, tá? Adicionei 1 mol e o alfa é 1%. O que significa o alfa igual a 1%? Quer dizer que é menor que 5%. Então, esse ácido aqui é fraco. Como esse ácido é fraco, desse 1 mol que você dissolveu em água, 1% dele é que vai sofrer ionização. Quanto que é 1% de 1? 0,01. Aí, se você está consumindo 0,01 desse ácido, quais são as quantidades de H+, e de A- que você forma? Repara que a proporção que você tem entre o ácido, o H+, e o A-, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, se você tem o consumo de 0,01 mol do HA, você tem que formar 0,01 do H+, e tem que formar 0,01 do A-. Essa linha intermediária do reage, ela tem que ser sempre proporcional aos coeficientes que você tem de balanceamento, por HA, o H+, e o A-. Quanto que você vai ter no equilíbrio? Por exemplo, do A-, se no início eu não tinha nada e formou 0,01, quer dizer que eu fico com 0,01. Do H+, eu não tinha nada, apareceu 0,01, eu fico com 0,01. Agora, o reagente, à medida que o tempo passa, o seu reagente sempre é consumido. Então, se você tinha 1 mol e consumiu 0,01, quer dizer que sobrou 0,99. Para eu calcular a constante de acidez, o Ka, eu tenho que pegar os valores no equilíbrio. Aí eu tenho que trabalhar com a concentração. O que é a concentração? É o número de mol dividido pelo volume. Como eu coloquei o volume de 1 litro, quer dizer que todos esses mols divididos por 1 litro, quer dizer que a concentração são esses valores, 0,99, 0,01 e 0,01. Como é que a gente calcularia a constante de equilíbrio? Aí para calcular a constante de equilíbrio, você colocaria, ó, Ka é igual a H+ vezes A- dividido por HA. É sempre produto sobre reagente. Colocando os valores que a gente tem de cada um, ficaria 0,01 vezes 0,01 dividido por 0,99.
Matematicamente, isso aí é igual a 10 a menos 4. 10 a menos 4 mol por litro. Então, o valor do Ka para esse ácido aqui, ó, como exemplo hipotético, deu o Ka igual a 10 a menos 4 mol por litro. Ele é forte ou fraco? Bom, ele é fraco, porque o alfa dele está 1%, ele está muito pouco ionizado. Agora, lá no vestibular, ele vai querer saber se esse é mais forte ou é mais fraco do que um outro. Para eu fazer comparação, obrigatoriamente eu tenho que ter os valores do Ka. Quem tiver maior Ka vai ser o mais forte. Bom, agora o que fala a lei de Ostwald? A lei de Ostwald, ela te ajuda a fazer o cálculo do Ka sem você precisar montar a tabela. Que tabela que é essa? É essa que coloca início, reage e equilíbrio. Aí o que o Ostwald fez? Ele deduziu uma formulazinha e nessa fórmula você coloca as variáveis que você tem sem precisar montar a tabela. Se você montar a tabela, você vai acertar. Se você aplicar a fórmula dele, você também vai acertar. Como é que é a fórmula dele? Imagina que você tem um ácido H e aí quando ele ioniza produz H+, e A-. Aí no início eu tenho uma certa concentração M. Quanto que vale o grau de ionização? Alfa. Então eu vou trabalhar com incógnitas. A concentração é M e o grau de ionização é alfa. Aí qual é a quantidade que vai reagir? A quantidade que reage é sempre o alfa do M. O alfa é a porcentagem. Então a porcentagem do M é que vai dar a quantidade que vai reagir. Se você vai consumir do HA alfa vezes M, você vai ter que formar alfa vezes M do H+, e alfa vezes M do A-. No equilíbrio, você vai ter alfa vezes M e alfa vezes M. Agora, quanto que você vai ter no equilíbrio? No equilíbrio, você sempre consome. Então, eu vou ter no equilíbrio M menos alfa vezes M. Então, tá ali, ó. Então, a quantidade de produto eu tenho que aumentar e a quantidade de reagente você sempre tem que consumir, porque vai diminuindo com o tempo. Quando eu for calcular o Ka, eu vou ter que trabalhar com essas variáveis. Eu não tenho número, eu tenho só variáveis. Então, para eu calcular o Ka, a fórmula é a mesma. H+ vezes A- dividido por HA. Aí eu colocaria, então, ó, o Ka seria alfa vezes M vezes alfa vezes M dividido por M menos alfa vezes M. Produto sobre reagente. Então, está aí a formulazinha. Na hora de você calcular o Ka, alfa M vezes alfa M dá alfa ao quadrado, M ao quadrado. Embaixo eu coloquei em evidência, M que multiplica 1 menos alfa. Vou cortar M com M, aí você vai ter então, ó, a fórmula seria, eu estou aparecendo aí, vou me apagar aqui, pronto. Aí a fórmula então seria Ka é igual a alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. Então, Ka é alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. Eu não estou aparecendo para mim. Se estiver aparecendo para você, eu estou tampando a fórmula, né? Mas a fórmula é Ka é igual a alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. Porque no quadrinho do lado, eu cortei a concentração lá, M ao quadrado com M. Quando você simplifica, fica alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você for calcular o Ka, é só você pegar o grau de ionização, o alfa, ao quadrado, vezes a concentração e dividir por 1 menos alfa. Lembra que esse alfa vai aparecer para você sempre com valor percentual. 5%, 10%, 15%, 1%, 0,5%. Você tem que trabalhar com valor absoluto. Se ele colocar para você 1%, você usa 0,01. 2%, 0,02. 50%, 0,5. É sempre valor absoluto. Só que tem um detalhe. Quando você tiver um ácido fraco, o alfa é menor que 5%. Menor que 5%, vamos supor 1%. 1% é 0,01. 0,01, se eu subtrair 1 menos 0,01, vai dar 0,99. 0,99 é aproximadamente 1. Então, os ácidos que são fracos, o alfa é muito pequenininho. 1 menos alfa vai dar aproximadamente 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter praticamente a fórmula Ka igual a alfa ao quadrado vezes M. Não precisa colocar 1 menos alfa embaixo. Então, como é que você calcula o Ka? Alfa ao quadrado vezes a concentração dividido por 1 menos alfa. Sempre quando o alfa é menor que o 5, você não precisa pôr na fórmula o 1 menos alfa. Ficaria só alfa ao quadrado vezes M. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer uma continha e ele coloca para você que a concentração do ácido é 1 mol por litro e o alfa é 1%. 1% é 0,01, é menor que 5, então não precisa colocar 1 menos alfa. Aí o que você vai ter então? Que o Ka vai ser apenas alfa ao quadrado vezes a concentração. O Ka seria 0,01, que é 1%, ao quadrado vezes 1. Quanto é que vai dar o Ka? 10 a menos 4. 10 a menos 4 é o mesmo valor que a gente usou, que a gente calculou naquele slide anterior. Aí eu achei lá 10 a menos 4, quando a concentração é 1 e o alfa é 1%. Então você vai ver que rapidinho você consegue fazer a conta sem precisar montar a tabela. Mas se você quiser usar a tabela também, você vai acertar do mesmo jeito. Bom, e aí assim como você tem o Ka, você pode ter no vestibular ele mencionando o pKa.
que quer dizer pKa? É o potencial da constante de ionização. O que é o pKa? pKa é sempre menos o log, que é o logaritmo, do Ka. O que é o Ka? É a constante de acidez, que você acabou de calcular. Então, eu posso calcular o pKa e o pKb. Eu estou sempre falando de ácido, que são os mais comuns, mas no vestibular pode aparecer base também. Então, o que seria o pKa? Menos o log do Ka. E aí, uma coisa bacana para você poder fazer, aquele menos que você vê na fórmula ali, ó, pKa é menos o log do Ka. Esse menos está dizendo para você que o pKa e o Ka são inversamente proporcionais. Então, como é que eu vou calcular o pKa? É só você extrair ó, o logaritmo do Ka, aí com valor negativo. Então, pKa é menos o log do Ka. Esse menos fala pKa e Ka são inversamente proporcionais. Então, olha só, toda vez que você pegar um ácido, quanto mais forte esse ácido for, mais ionizado ele estará. Se ele está muito ionizado, a concentração de H3 ou mais é alta. Se a concentração de H3 ou mais é alta, o Ka é alto. Se o Ka é alto, o pKa é baixo. Então, guarda no vestibular. Qual ácido que é o mais forte? Aquele que tem o maior Ka ou que tem o menor pKa. Os dois são inversamente proporcionais. Mas e se eu tiver uma base? Não tem problema. Aplica o mesmo raciocínio. Quanto mais forte a base for, mais dissociada ela estará, maior será a concentração de OH-, maior será o Kb e menor será o pKb. Com isso aqui, você já mata itens do vestibular da UNB, logo do PAS 3, que vai aparecer para você. O que é o pH e o POH? pH, potencial hidrogênio iônico. POH, potencial hidroxílio iônico. Então, a gente pode fazer uma analogia. O que é o pKa? pKa é o potencial da constante de ionização. pKa é menos o log do Ka. O que seria, então, pH? pH seria menos o log do H3 ou mais, né? Ou do H+, tanto faz. E o que seria o POH? POH seria menos o log de OH-. Em vários exercícios, você vai ver que é muito fácil, é muito simples calcular o Ka, o pKa, o pH e o POH. Na aula de exercício, você vê que eu vou te mostrar, você vai fazer facinho, facinho, facinho. Mas o que é bacana de você raciocinar? É que, como você sabe que o Ka e o pKa são inversamente proporcionais, e o pKa é menos o logaritmo do Ka, para quem não lembra da propriedade de logaritmo, por exemplo, logaritmo de 10, vamos imaginar, 10 a menos 3. Então, se o Ka for 10 a menos 3, o logaritmo de 10 a menos 3 é só você pegar o expoente e passar para frente. Então, você tem, se o pK é menos o log do Ka, quer dizer que o pH vai ser menos o log de 10 a menos 3. Se eu pegar o menos 3 e passar para frente, multiplicando o menos que já tem na forma, quer dizer que o pKa é 3, ou seja, é o expoente. E esse expoente sempre vai ser negativo, porque você sempre vai trabalhar com valores muito baixos que você tem de concentração. Então, se o Ka for 10 a menos 5, o pKa é 5. Se você tiver o Ka igual a 10 a menos 4,4, o pKa é 4,4. Se o Ka é 10 elevado a menos 6,786, então o pKa é 6,786, porque esses valores são passados para frente. Agora, e se por acaso ele colocar uma concentração para você de 10 ao quadrado? Se for 10 ao quadrado, aí o pK vai ser menos 2, porque o ao quadrado ele estaria positivo, quando você passar para frente tem o menos na fórmula. Eu vou te mostrar isso depois lá na frente. E H3 ou mais e pH, o mesmo raciocínio. Se você tiver ó, H3 ou mais 10 a menos 3, o pH é 3. 10 a menos 7, o pH é 7. 10 a menos 10, o pH é 10. E se for OH- para calcular POH, mesma coisa, 10 a menos 8 vai dar 8, 10 a menos 11 vai dar 11. Então você vai reparar que sempre quando você tiver Ka, H3 ou mais e OH- com valor só exponencial, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 4, o pK, o pH e o POH serão só os expoentes. Tranquilo? Mas em exercício, você vai ver que é show da gente fazer isso aí. Não tem nenhuma dificuldade, você não vai ter problema nenhum. Mas anota toda dúvida que tiver nas próximas aulas, no corredor ou na própria aula, eu vou tirando suas dúvidas todas. Beleza? Próxima aula é só exercício. Um abraço, galera. Até a próxima.